E aí galera, tudo tranquilo? Aqui é o professor José, você está no Geografia Topzera e hoje nós vamos falar de Horizon Zero Dawn, a geografia neste game. No canal tem várias aulas sobre o Forbidden West, que é o sucessor, mas Horizon Zero Dawn mostra uma história incrível. A gente vai focar principalmente em questões ligadas à globalização. Se a gente perceber já essa imagem que muitos conhecem, a gente já percebe um mundo que a natureza tomou para si de volta. A gente vai ter aqui nessa parte, por exemplo, né, um carro tomado pela natureza. Aqui tem um robô, o pescoção. A gente tem um relevo, a gente tem um prédio e a gente tem a Eloy. Então, o mundo de Zero Dawn é uma geografia pura. Vamos lá conhecer este incrível game na ótica da geografia. Vamos chegar logo de cara aqui no antagonista, o Ted Faro, para a gente entender o que aconteceu. O Ted Faro, ele é um ricaço. Ele nasceu em 24 de dezembro lá de 2013. A gente está em 2025. E o jogo a gente sabe que se passa no futuro. Se tiver um Ted Faro na vida real, ele já nasceu. Ele é o fundador e proprietário de empresas ligadas à robótica e tecnologia, as empresas Faro, tá? Então ele vai ganhar muito dinheiro. O que vai acontecer? Ele vai investir muito na tecnologia, nas máquinas, com a finalidade militarizada. Ele é muito influente, ele se torna mundialmente conhecido pelas suas plataformas automatizadas que vão desde servidores pessoais até a tecnologia militar. Então, imprudência, falta de previsão levaram à extinção, à vida na Terra, ok? Como que essa vida na Terra basicamente acabou-se, né? Você tem ali um grupo de robôs, eles começaram a se replicar e esses robôs se replicando, eles perderam o controle sobre eles. E o que esses robôs têm de problema? Eles começaram a consumir a biomassa da Terra. Então isso era só uma questão de emergência. Porém, lá no ano de 2064, aconteceu isso. E gradativamente o planeta então foi sendo destruído. Não tinha muito o que fazer. A humanidade ela foi condenada. Ou seja, se você estudar o espaço geográfico, a gente vai olhar para o espaço geográfico, a gente vai saber que ele é construído pelas relações humanas. Se a gente for olhar para a globalização, a gente vai saber que é um processo de disseminação, de integração de hábitos e costumes, cultura pelo mundo. Então, a gente tem um evento global de destruição em massa, literalmente a sexta extinção em massa. Mas, todavia, porém, surge a figura da Elizabeth. Tá? A Elizabeth ela vai liderar o projeto Zero Dawn, que através da inteligência artificial, ela vai criar então a Gaia, ela vai ter esse projeto para que num futuro o planeta seja repovoado, reconstituído, principalmente a biomassa, a biosfera da Terra, a partir da criação de robôs que vão preparar esse mundo para receber os novos seres humanos. Basicamente é isso. Se a gente for pensar no Zero Dawn antes do game em si, o planeta ele é destruído por causa dos robôs. Vamos pensar que o Ted Faro é um trilionário no caso. Nós vamos ter uma situação aí de empresas transnacionais. Transnacionais são empresas que trabalham em escala global. Como assim? Elas espalham suas filiais pelo mundo em busca de lucro. Aqui nós temos o Corruptor e o Arauto da Morte. As máquinas que vão usar a biosfera para se replicar e destruir literalmente o planeta. Eles são, em Zero Dawn, trazidos de volta à vida a partir de uma inteligência artificial que se rebelou, que é o Watts, ok? Tentando novamente destruir o planeta. Porque esses monstros, essas máquinas hibernaram a partir do momento que eles não tinham mais biosfera para se alimentar, ou seja, combustível. O projeto Zero Dawn basicamente é uma união de cientistas do mundo que se juntaram para
criar uma chance de restaurar o planeta com uma grande inteligência artificial. Inteligência artificial é um dos pontos chaves da quarta revolução industrial, tá? Chamada de Gaia. Ela era administradora central e governava suas funções subordinadas. Essas funções subordinadas, se vocês observarem, tem tudo nome de deuses e deusas gregas. E foi desenvolvido para derrotar o enxame Faro e depois terraformar a Terra. Por exemplo, a Minerva, tá? Responsável por desativar o enxame Faro. Porque se deixasse para os seres humanos, não ia dar tempo. Os seres humanos foram extintos antes desse enxame ser destruído, porque o enxame novamente ele se replicava, ele se multiplicava como se fosse progressão geométrica. Depois vocês têm o Aéter, o Poseidon, desintoxicar a atmosfera e oceanos. Hefesto vai fabricar os robôs que a Eloy no Zero Dawn vai ter que lutar, ok? Vocês vão ter a Deméter e a Hermes, que recriava fauna e flora, o Apolo, que guardava o conhecimento humano, e o Hades era a IA responsável por reverter as tentativas que deram errado. O mundo de Eloy. Se a gente for analisar este mundo de Eloy, é uma coisa incrível. É uma mistura de tempo geológico sem igual. Como assim? A gente está num futuro, a gente teve essa extinção em massa e tu vai ter ao mesmo tempo tecnologia muito avançada com máquinas jurássicas. A gente diz esse termo jurássico mais bonito. Eu creio que seja mais bonito, mais fácil de falar. Com robôs que são inspirados em dinossauros, que foram extintos antes de nós, ok? Tu tem uma tecnologia muito avançada, tem presença de nanotecnologia, coisas assim, ó, sem iguais. Em contrapartida, o ser humano está vivendo num período da antiguidade, literalmente não tem energia elétrica para ele. Ele vive da caça, da pesca, algumas tribos praticam agricultura. É um modo muito arcaico, ok? Misturado com alta tecnologia, ok? A Terra é dominada por robôs, enquanto o ser humano vive em tribos de uma forma muito arcaica, como eu falei para vocês. Aqui um exemplo, os pescoções, esse robô aqui você tem que no jogo escalar ele para poder visualizar os mapas. Muita cartografia no jogo. Aqui nós temos uma imagem muito interessante, porque é como se fosse uma pintura rupestre, só numa parede metálica. Antigamente o ser humano fazia isso em cavernas. Aqui você vê uma coisa bem interessante. Isso aqui é a ave tempestade. E a gente tem ali os aerogeradores do passado, para vocês verem como a natureza ela tomou de volta para si a desintegração destes aerogeradores, essas marcas na paisagem. Então, você tem um mundo aqui muito semelhante a construções, vamos dizer assim, da antiguidade, de um período medieval, e a grande tecnologia junto. Aqui até parece um ambiente viking, vamos dizer assim. Olha que incrível essa paisagem. Tem esses elementos culturais do ser humano e a natureza exuberante. E lá ao fundo uma máquina. Então, assim, tá certo que foi uma inteligência artificial que reconstituiu, que ajudou a reformar não digo, né? Terraformar esse planeta. Porém, todavia, no momento que a gente for extinto, dependendo das condições desse planeta, a natureza vai tomar para si. A gente já passou por 5 grandes extinções em massa aqui na Terra. De revolução industrial. É a quarta. A gente vive a quarta revolução. O que a gente vê? A inteligência artificial, robôs, nanotecnologia, algoritmos, a computação quântica, energias renováveis, porque muitos desses robôs aí, eles vivem basicamente funcionando, né, no caso, com painéis solares. A biotecnologia, a recuperação da fauna e da flora nesse game é incrível. Aqui tem exemplos. Quando a gente diz criaturas jurássicas, a gente tem aqui, por exemplo, os Velociraptors e o Tiranossauro Rex, que na verdade é o tirânico. Bom, no segundo game, o que nós vamos ter? A gente passou recentemente pela pandemia e a Terra se reconstituiu em uma praga, uma espécie de planta, estava destruindo tudo que a Gaia tinha ajudado
a formar. Bom, a gente tem muita globalização falando em Horizon Zero Dawn ou Forbidden West. Tá? Se a gente traz hoje para a realidade um pouco da globalização. Empresas transnacionais. Já comentei com vocês. A Guerrilla é um estúdio que produz o game, cria ele para a Sony. Tá? Um exclusivo. A Sony, tá? Tem o PlayStation. E vende esse game, vende o PlayStation para o mundo todo. Para lucrar. Fabrica o game em diversos pontos do planeta e comercializa ele pelo planeta todo. Quando fala em lucrar, entra o capitalismo. Ok? Tem conquista do espaço, tá? Porque no quesito Forbidden West, dando spoiler, tem um grupo de pessoas que vem para cá fazer a bagunça, mas eles fugiram para o espaço, os que tinham dinheiro, né? Bom, e marca, né? A gente tem vários games exclusivos da PlayStation que depois vão para o PC, mas tem muitos personagens aqui que a gente identifica e muitos deles acabam criando um carisma, uma identidade com quem joga o game. E como é exclusivo, muita gente compra o PlayStation para jogar os exclusivos. E esses games, eles se passam em diferentes situações, são diferentes estúdios. O objetivo deles, em primeiro lugar, é ganhar dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Só que quando a gente cria um novo personagem e ele faz sucesso, a gente vai, obviamente, ter vários produtos ligados a esses personagens. E muitos deles vão sair dos games e vão virar séries, filmes. A gente pode dar alguns exemplos aqui. O The Last of Us virou série. É um mundo apocalíptico. Cordyceps existe. Você tem o Ghost of Tsushima. Tem aula disso aqui. Tu aprende muito a história, a questão da guerra samurai versus mongóis. Days Gone, novamente, Apocalipse. Tanto Days Gone como The Last of Us vai te mostrar um mundo sem o ser humano, sem a sociedade que a gente conhece, sem regras, sem leis, e a natureza tomando de volta para si o que era dela. Em Deus da Guerra você aprende mitologia grega e depois mitologia nórdica. Spider-Man, quem não gosta de Spider-Man? Você aprende muita urbanização jogando este game. Então, quando você pensa na PlayStation Studios, você conhece que aqui estão as marcas. Tem o Uncharted. O Uncharted é um game, ok? Tem 4 com o Nathan, né? Então, quando você vai olhar o Uncharted, o filme, antes do filme começar aparece lá a PlayStation mostrando alguns dos seus personagens, certo? Então era isso, pessoal. Muita geografia em Horizon Zero Dawn. Um forte abraço, se inscreve aí no canal e até a próxima aula.